Fala galera, bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco do Status Pages, né? Que é um plugin aqui do Kotlin muito interessante e importante, porque é com ele que a gente trata aqui todas as exceções, todos os erros que vão acontecer de maneira global aqui dentro da nossa aplicação, legal? Então vamos dar uma olhada aqui nesse cara, explorar um pouco aqui as funcionalidades, né? E as possibilidades que a gente pode fazer, beleza? Só voltando aqui no nosso post, eu tô com a aplicação executada. Voltando aqui no nosso post, ó, eu estou aqui com a última coisa que a gente fez o cadastro, eu vou colocar aqui o nosso category ID como 85, só para a gente poder estourar aquele legal exception, né? Ele reclama que a gente não está passando o ID ali, né, favorável ali para o nosso MongoDB, né? Para uma coleção lá no nosso MongoDB que precisa ter 24 caracteres, tá? Só que isso aqui não é nem um pouco amigável, né? Não é nem um pouco usual aqui para quem for usar a nossa aplicação. Então, como que a gente pode resolver isso aqui com o status page e a gente poder trazer uma mensagem um pouco melhor, um pouco mais legível para o usuário, né? Então é o seguinte, ó, a gente pode fazer da seguinte maneira, vou pausar aqui a aplicação. A gente até tem aqui ó, um exception, né, meio que genérica, quando estourar um throwable aqui na nossa aplicação, ele vai colocar aqui pra gente um status de 500, né, que deu um erro interno aqui na nossa aplicação, tá? Vou deixar esse cara aqui e a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente tem várias possibilidades. A primeira delas, a gente pode pegar o nosso exception e a gente pegar exatamente a illegal argument exception que tá rolando, né, quando ela explodir, dela acontecer ali, vamos ver o que a gente vai fazer com ela. Então a gente vai ter que tanto a nossa call, né, que é a chamada para a gente poder fazer a resposta lá para o nosso back-end, para quem está chamando a nossa API, e a gente pode também elaborar ali a causa, né, para a gente poder pegar e também tratar isso aqui via log. Como que a gente pode fazer via log? Dentro aqui do nosso call, a gente tem o nosso application.log, e a gente pode colocar exatamente aqui, ó, o error, né? E a gente pode colocar isso aqui pra gente, né? Pode colocar um erro 500, pegar a causa. A causa você pode ser um pouco mais específico, você pode pegar aqui o throwable, a mensagem, né? A stack trace, por aí vai, tá? Então tem diversas maneiras isso aqui mais para dentro da aplicação, né? E às vezes você tem aqui configurado também alguma questão de login, né, de alguma aplicação, de login não, né, de log, né, de alguma aplicação externa, alguma coisa externa, por exemplo, e às vezes você tem uma integração, você quer colocar esse log aqui, por exemplo, dentro de um outro serviço externo para você monitorar esses tipos de log, tá? Então, isso aqui é mais um log interno da aplicação. Aí para você responder ali através do usuário, aí você pode utilizar aqui tanto o responde text, que aqui ele vai receber uma mensagem de texto, ou você pode colocar também o nosso call.responde, né? Que é o mesmo que a gente usa lá nas nossas rotas, tá legal? Então aqui a gente pode colocar internal erro, por exemplo, tá? Eu acho mais interessante, nesse caso, a gente poder colocar aqui um http status.bad request e a gente pode colocar aqui, né, uma mensagem, né? Aí a gente pode fazer até o seguinte, a gente pode fazer um map, na verdade, e aí eu vou fazer um mapeamento que vai ser um error, para, né? Vou colocar aqui to, e a gente pode chamar a nossa causa ponto message. Pode fazer alguma coisa assim, se eu não me engano, acho que eu vou ter que importar aqui call.responde que contém esse cara. Só isso mesmo. Show de bola. Então a gente pode fazer isso aqui, tá? Que aí ele já vai capturar que é legal exception e vai dar uma coisa um pouco melhor pra gente. Vamos testar isso aqui, ó. Vou rodar aqui a aplicação. Beleza? Muito rápido, né? Agora se eu fizer, ó, beleza. Então ele retornou aqui um parâmetro do tipo erro, né? Ele trouxe aqui pra gente. Só que olha só, ele trouxe a mesma mensagem. Só que mudou um pouquinho, né? Agora ele trouxe um JSON pra gente, ficou um pouquinho melhor. Só que ainda não tá legal, né? Então a gente tem outras possibilidades que a gente pode fazer. Vamos pegar aqui esse erro que tá acontecendo aqui, ó. E o que a gente pode fazer? Eu vou colar ele aqui em cima, vou deixar ele comentado, só pra gente poder fazer um outro tipo de verificação. Então, eu posso pegar o nosso illegal exception e eu também posso fazer o seguinte, olha só, posso pegar a nossa call.message e eu posso verificar aqui, ó, se ela tem contains, eu vou pegar exatamente esse cara aqui, ó. Contains esse cara, beleza? E eu só preciso fazer o assert aqui como é nulo, né? Se ele vai ser true. E a gente tem aqui o nosso else, a interrogação para verificar se ele é nulo ou não, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um call responde, e eu posso passar aqui o nosso HTTP bad request e posso passar uma mensagem. Às vezes eu gosto até de colocar como parâmetro esse cara, mas tá bom. Aí a gente pode fazer um outro map off, né? Map off. Eu vou colocar aqui, ó, erro. A ideia é deixar minha ideia me ajudar aqui. E eu posso pegar e fazer o seguinte, o ID informado é inválido, né? Ele deve conter 24 caracteres.
caracteres. Né? Agora, se não for, por exemplo, essa mensagem, posso retornar uma outra coisa mais genérica, né? A gente pode pegar aqui o nosso cal.responde, ó. E aí eu vou colocar aqui, né, sei lá, um erro ocorreu, ou então posso pegar nossa cal, eu posso pegar aqui, ó, parâmetros inválidos. Posso fazer esse tipo de afirmação aqui também. Beleza? Vou stopar a aplicação para ela rodar de novo também, ó. Ela vai rodar de novo. Show de bola. Aí rodou, vindo aqui agora, vou explodir novamente esse erro, olha só. Beleza, né? O ID informado é inválido, ele deve conter 24 caracteres. Então aqui nós temos o category ID, né? Então, tá vendo? Tem essa possibilidade de a gente poder fazer esses diversos tipos de situações que a gente pode trabalhar e pode devolver uma resposta mais amigável para o usuário, tá? Dá para você fazer também, ó. O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com algumas questões relacionadas a exceções que a gente pode explodir por fora da aplicação. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma exception. E às vezes, em alguma parte lá do meu código, eu posso pegar aqui, ó, estourar uma bad request exception. E eu posso pegar aqui também qual que é a causa e a chamada para a gente poder fazer a resposta, tá? Então dá para me fazer isso. Estourou uma bad request, o que eu quero fazer? Não, vou estourar uma resposta direitinho, vou pegar aqui o status, né, e tudo mais da causa do bad request. Então, se é um bad request, a gente pode passar aqui um HTTP status bad request, pode fazer um mapeamento aqui, né, como a IDE já está sugerindo pra gente, né? Então a gente pode trazer mensagens personalizadas. Você pode também trabalhar com questões de status, e o status eu acho muito legal. Por exemplo, vou pegar aqui um status. Então, se eu estourar algum status do tipo not found na minha aplicação, eu também posso trazer uma resposta favorável, né? Uma resposta que tem a ver com not found nesse sentido. Então, eu posso colocar aqui um call.responde e eu posso chamar aqui... Aqui no caso a gente tem tanta causa, né? Que aí a causa ela vai trazer o value pra gente daquele status code. E você pode colocar a mensagem, por exemplo, né? Recurso não encontrado. Alguma coisa nesse sentido. Então dá pra você fazer isso aqui, tá? Dá pra você trabalhar com essas questões bem tranquilamente. Aqui ele tá dando erro porque eu preciso passar a mensagem antes, mas tudo bem. Só que é o seguinte, isso aqui é meio estranho, né? É legal a gente colocar aqui esses erros e padronizar para uma classe específica, né? A gente pode fazer isso. Eu queria mostrar aqui por último para vocês que a gente pode vir aqui, ó, dentro do nosso payload, aqui na parte de response, a gente pode criar, veja bem, um error response. Ele vai ser um data class. Vou colocar aqui que ele precisa ser serializável, né? Claro, senão não funciona. Cadê a minha anotação? Tem hora que a ideia falha. E aí a gente pode colocar um val status do tipo int. E a gente pode colocar um val message do tipo string. Então, o que eu posso fazer agora? Dentro do meu status page, eu posso trazer agora essa coisa mais personalizada para mim, tá? E aqui no caso, não é a causa, tá? Que a gente tem quando a gente trabalha com status. Ele traz aqui a camada de status pra gente. Acabou que a ideia colocou errado. Aí eu posso colocar o status que ele vai trazer. E eu posso passar para ele agora, através da mensagem, né? Por isso que tava dando erro aquela hora, tá? Porque aqui a gente precisa passar o status agora no responde. E agora eu posso montar o objeto, ó. Erro response. E olha só o que eu posso fazer. Primeiro, o status, né? Vou colocar aqui como name de parameter. O status eu posso chamar o ponto .value e a mensagem eu posso pegar o status.description também, tá? Então posso fazer isso. Aqui, deixa eu ver o que ele tá dando um erro. Eu acho que tá faltando aqui. Beleza. Fechou. Posso pegar aqui a descrição, tá? Então bem tranquilo. Eu posso colocar uma mensagem específica aqui também. Então na hora que eu gerar esse cara, aqui no not found, por exemplo, vamos ver se a gente consegue estourar aqui no not found. Às vezes é um recurso que a gente não tem. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem expense, mas o nosso endpoint não é expenses, né, no plural. Então se eu der um send aqui, ó, olha só que legal. Pegou, né? Olha, recurso não encontrado, ó, not found. Ele trouxe aqui pra gente o status de 404 certinho e a descrição, né, o not found. Por quê? Porque ele estourou um 404 e a gente lá no nosso código tá pegando exatamente, então ele chegou aqui no status, ó. Então ele, olha, opa, estourou aqui o not found. Então ele consegue pegar o status, né, específico, a gente passa o status para ele, que ele vai responder lá no HTTP. Aqui, né, que ele vai trazer pra gente, ó. E aí depois ele vai trazer aqui a nossa error response, tá? Aí se você quiser, você pode pegar aqui e colocar uma mensagem mais específica. Olha, recurso não encontrado, alguma coisa nesse sentido, tá? E isso serve para qualquer outro tipo de questão. Até aqui em cima a gente pode trocar aqui agora, né, e meio que trabalhar com o nosso error response, né? A gente pode fazer isso sem problema nenhum.
Em vez de a gente colocar aqui, ó, a gente pode trazer o nosso error response, tá? Aí você pode colocar aqui um 404, bad request, tá? Você pode colocar a causa, né, da mensagem. Eu não gosto disso aqui, eu gosto de colocar o toString. Então você pode fazer isso, tá? Vou pausar a aplicação. Vou colocar aqui embaixo também, ó, esse erro aqui. Pode ser dos parâmetros inválidos, aí você pode colocar a causa, uma mensagem específica, né? Eu gosto de trabalhar com arquivo de constantes ali direitinho, você pode trabalhar com os arquivos de erro, e aí na mensagem você automaticamente trabalha com esses arquivos que você colocou dentro da aplicação, tá? No meu curso eu ensino muito isso, a gente faz isso pra gente poder manipular isso aqui também, beleza? Deixa eu só vir aqui, ó, e dar um send, ó. Ele pegou aqui novamente o... Ah, tá. Vou colocar aqui, né? Vou dar novamente aqui, olha lá, beleza, né? Agora ele trouxe o objeto, o erro response, mas manteve aquela mesma mensagem pra gente, que a gente pode melhorar, tá? Beleza, pessoal? Então é isso aqui, né? O status page é tranquilo, né? É um componente muito interessante e a gente pode trabalhar com ele de uma forma bem maleável para a gente poder colocar as respostas corretas ali para nossa aplicação quando estourar alguma sessão, quando estourar algum status específico, algum status de autorização, né? De não autorizado, alguma coisa nesse sentido a gente pode trabalhar com uma maneira mais segura, né? E uma maneira mais legível para quem está usando a aplicação entender o que está havendo com o nosso servidor. Legal? Show de bola, pessoal. Então é isso aí. Show de bola. A gente terminou aqui essa série, né, desses vídeos. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Espero que você tenha gostado aqui desse framework do Ktor, tá? Eu acredito muito que no futuro ele pode ser, né, uma opção além do Spring Boot que a gente tem hoje, tá? Então, porque ele está crescendo bastante. Eu tenho uns projetos aqui bem grandes com ele. Tem o meu curso também, né, que eu fiz aqui de receitas, onde a gente trabalha com WebSockets, que é muito tranquilo a gente trabalhar com WebSockets. A gente criou um QR Code, a gente compartilhou as receitas aqui através do QR Code, né? Então a gente utilizou esse recurso de WebSockets, então ficou bem legal, bem tranquilo da gente entender. Aí esse é o ponto, eu gosto do Ktor porque eu compreendo ele melhor do que o Spring, cara, sinceramente. O Spring é, sei lá, ele é muito bom, já tem uns projetos que eu fiz com ele, mas o Spring, ele, nossa, às vezes eu não aguento aquele tanto de anotação que ele tem, sabe? Mas não é aqui desmerecendo o framework, por favor, é uma questão pessoal, tá? Eu prefiro, às vezes, trabalhar com o Ktor. Mas é claro, às vezes um projeto, dependendo, às vezes eu vou mais no Spring, porque ele tem mais documentação, né? Ele tem mais pessoas trabalhando com ele. Então, pô, se chegar num momento em que eu travar, eu vou ter mais recursos para mim poder tirar dúvidas, né? E é assim que a gente tem que pensar, não é o melhor e nem o pior, né? É o que favorece pra gente naquele momento, né? Assim que a gente tem que pensar aí como desenvolvedor. Beleza, pessoal? Então, show de bola. Se você quiser ver outros vídeos, por exemplo, com uma autenticação, né? Deixa aí nos comentários que eu consigo criar aqui, né? Um usuário pra gente poder ver essa parte de autenticação aqui no Ktor também. Beleza? Mas por aqui, essa era a minha missão de colocar aqui esse conteúdo pra você no Ktor, pra gente poder disseminar esse framework aqui que é muito bacana. Beleza? Então, vejo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais.